Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Qual é o nosso raciocínio de hoje? O que nós vamos estudar? Bem, vocês já sabem que nós estamos estudando, na verdade, nos acostumando com os espaços Rn. Então, nós já vimos alguns elementos desses espaços, principalmente no R3. Você já sabe, por exemplo, desenhar algumas curvas no R3, algumas superfícies no R3. Você também já sabe fazer vetores no R3. Então, vetor é um dos pontos principais que nós estamos estudando desde a semana passada. Hoje, eu queria falar com vocês sobre mais dois elementos importantíssimos que vão aparecer no R3, que é falar de reta e de plano. Ou seja, como é que eu caracterizo uma reta e como é que eu caracterizo um plano no R3, por exemplo. Aí, só para facilitar o nosso entendimento, eu vou começar aqui com vocês mostrando no GeoGebra. Porque eu quero relembrar com vocês, lá em cálculo 1, como é que você definia uma reta? Ou seja, como é que você representava uma reta? Tinha uma equação, que você escrevia essa equação, você já dizia, ah tá, essa equação representa uma reta. Tinha, não tinha? Como era essa equação? Era uma equação afim. Então, por exemplo, ó, você tinha aqui, digamos que você tinha um coeficiente A, você tinha um coeficiente B. Aí você escrevia uma equação assim, por exemplo, y igual a ax mais b. Tá aqui, ó. Essa aqui era a equação clássica da reta no cálculo 1. Em funções, no ensino médio. Toda vez que você queria falar de reta, você estava falando dessa expressão aqui. Y é igual a x mais 1. Tá aqui, ó, para representar essa reta. Aí, conforme você alterava o a, você estava mudando a inclinação. Então, você sabe que a é o coeficiente angular. Conforme você vai mudando o b, você vai também, ó, trocando aqui a nossa reta de posição. B também é onde ela corta, né, o nosso eixo Y. Então, mudando A e B, você tinha aí várias retas disponíveis. E aqui, essa função, essa equação, ela representava todas as retas possíveis no plano. Tudo bem. Então, isso aqui era a equação da reta. Então, a equação da reta, ela se resumia à expressão y igual a x mais b. Acabou. No R3, já não é tão fácil assim, né, gente? Porque no R3, pensa, você vai ter o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Você vai ter algo tridimensional. Então, agora, as possibilidades para uma reta, elas são ainda maiores. E mais, no R3, a gente pode começar a falar aqui também sobre planos. Porque, assim, no R2, você tinha um plano. Qual era o plano? É todo o R2, ele já é o plano. Então, a gente pediu, ó, desenha para mim uma reta no plano. O R2 já era o plano. Agora, imagina no R3. Vou colocar aqui no R3. Deixa eu jogar aqui para o R3. Deixa eu tirar essa reta. Aí, no R3, nós aprendemos também a desenhar uns planos, alguns planos. Por exemplo, se você pegar o plano aqui, Z igual a uma constante. No caso aqui, eu coloquei Z igual a 3,5. Tá aqui, ó. Isso aqui é um plano. Tá? Você sabe desenhar esse plano. Se eu pedir para você, desenhe para mim o gráfico da equação z igual a 2. Aí você já sabe que essa equação representa este plano aqui. Aí eu posso mudar o valor do a, e aí o meu plano, ó, ele vai descer ou subir. Esse é o plano. É só com z? Não, pode ser com x também. Ó. Você pode colocar x igual a b. Vou colocar. Ó, tá aqui. Então, você faz esse outro plano. Então, nós já sabemos, no R3, representar alguns planos. Mas eu te pergunto, esses planos que a gente representa, são todos os planos possíveis? Não. Porque, por exemplo, eu poderia querer um plano inclinado. E aí, como é que eu vou representar um plano inclinado? Por exemplo, aqui no R3. Como é que vai ser? Vai ser só uma constante? Então, perceba que a gente tem ainda algumas dificuldades, algumas barreiras. Então, a gente ainda não sabe qual é a expressão geral ou para a reta ou para o plano no R3. E é esse que vai ser o assunto de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos ver, ó, equação da reta e equação do plano. Aí você vai dizer, professor, mas vai mudar de novo o assunto bruscamente? Não, tudo é conectado. Então, você vai perceber que a gente vai usar muito vetores para lidar aqui com a equação da reta e com a equação do plano. Na verdade, nós ainda estamos, basicamente, em vetores. Essa que é a verdade. Você vai ver que eles vão aparecer aqui a aula inteira. Mas vamos lá, vou começar aqui no quadro. Então,
vamos primeiro falar sobre a equação da reta. Todo mundo entendeu o que a gente quer? Que o nosso objetivo é achar uma equação geral para uma reta. Isso no R3. Ou seja, como é que você representa uma reta no R3? Todos os pontos de uma reta. Esse é o nosso objetivo de hoje. Então, vamos lá. Equação da reta. É claro que para você fazer a equação da reta, você precisa de alguns elementos, né? Por exemplo, lá em cálculo 1, quando você quer representar uma reta, você precisava de algumas informações. Ou o coeficiente angular, ou o coeficiente linear, ou 2 pontos, que aí você conseguia traçar a reta. Enfim, você precisava de alguma coisa. Aqui também, cálculo 2. Para você desenhar uma reta, eu preciso te dar algumas informações. Então, olha só. São 2 informações principais que você precisa para desenhar uma reta, ou para ter a equação geral da reta aqui no R3. A primeira que você precisa é o ponto. Então, ó, imagine que eu quero representar uma reta, bora dizer que é essa reta aqui. Vou chamar essa reta de, sei lá, reta R. Aí, ó, eu quero descrever essa reta, sem ser desenhando. Quero descrever com números, com letras. Como é que eu faço? Primeira coisa, você vai precisar de um ponto dessa reta. Você tem que conhecer pelo menos um ponto da reta. Vamos dizer, então, que nós conhecemos esse ponto bem aqui, ó. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de P0, ele é um ponto conhecido para a gente. Então, se ele é um ponto conhecido, significa que eu sei quem são as coordenadas dele. Então, sei lá, é um ponto 1, 2, 3, sei lá, 5, 2 e 10. É um ponto conhecido. Então, esse ponto P0 aqui, nós conhecemos ele. Aí eu vou dizer que é x0, y0 e z0. Só com um ponto de uma reta, você já consegue descrever a reta? Não. Você precisa de mais uma informação. Essa outra informação que eu vou fornecer para vocês tem a ver com vetores. Eu vou te dar um vetor para essa reta. Mas olha só, digamos que eu te dei aqui vários vetores. Por exemplo, esse vetor aqui, aí eu te dou esse vetor aqui, aí eu te dou esse vetor aqui, vou chamar aqui de U, vou chamar aqui de V, vou chamar aqui de W. Qual desses vetores, U, V ou W, vocês acham que me dá uma informação relevante e importante para essa reta aí? Qual vocês diriam que é? Olha só, eu quero achar a equação dessa reta. Aí eu já te falei que a gente vai usar um ponto dessa reta e um vetor. Desses 3 vetores aqui, ó, 3 opções para você trabalhar com um deles. Qual deles você acha que vai te dar uma informação mais relevante dessa reta aqui? O vetor U, o vetor V ou o vetor W? Qual você chutaria? Vetor U, né? Por que o vetor U vocês acham que é o mais relevante para a gente? Muito bem, porque o vetor U ele tem a mesma direção da reta. Posso também dizer que ele é um vetor paralelo à reta. Tudo bem? Então, esse vetor U, ele é o vetor que vai me dar uma informação relevante para essa reta. Esse vetor U, como ele tem, conforme vocês mesmos falaram, a mesma direção da reta, então eu vou chamar ele de vetor diretor. Tá? Então, o que é um vetor diretor de uma reta? É o vetor que tem a mesma direção. É isso. Então, vou escrever aqui. Ó, vou ignorar os outros, vou usar só o vetor U. O vetor U, eu vou chamar ele de vetor diretor. Tá? Vetor diretor é só um vetor que tem a mesma direção da reta. Esse vetor U é um vetor conhecido. Eu sei as coordenadas dele. Então, eu vou dizer aqui, nesse caso, que são coordenadas A, B e C. Então, voltando, eu quero achar a equação dessa reta aqui. Quais informações eu tenho? Eu tenho um ponto da reta, e eu tenho o vetor diretor da reta. A pergunta agora é, como é que eu faço para descrever todos os outros pontos dessa reta? É isso que nós vamos fazer agora. Então, ó, eu quero descrever um ponto qualquer da reta. Então, bora dizer que eu tenho um ponto bem aqui, por exemplo. Ó, vou chamar esse ponto de ponto P. Só que esse ponto P é um ponto aleatório da reta. Não tem uma coordenada fixa. É qualquer coordenada. Então, ele é x, y, z. Então, esse P aqui, ó, ele tem um valor x, y, z, que eu não sei qual é.
não é um valor constante. Aí, olha só o que eu vou fazer, gente. Eu conheço quem é o P0, e P é um ponto qualquer da minha reta. Se você pegar um ponto qualquer da sua reta, e você já tem o P0, então eu posso formar um vetor usando esses dois pontos. Como é que eu faço? Basta eu formar aqui um vetor, por exemplo, saindo de P0 e chegando em P. Então, nós podemos fazer isso tranquilamente. Então, se você tem dois pontos de uma reta, você tem um vetor desses dois pontos. Esse vetor aqui, eu vou chamar de vetor P0P, ou seja, é um vetor que sai do ponto P0 e chega no ponto P. Ok. Vocês concordam comigo agora que esse vetor que eu formei agora, que é o vetor P0P, o que ele tem a ver com o vetor U? O que tem a ver um com o outro? Que os dois têm a mesma direção, os dois são paralelos. É isso mesmo que vocês falaram. E nós vimos na aula passada que existe uma proposição. Dois vetores são paralelos se e somente se... O que, gente? Vocês lembram? Dois vetores são paralelos se e somente se... Vocês lembram? Se um é um múltiplo do outro. Ou seja, se você pode pegar um multiplicar por uma constante, vai dar igual ao outro. Foi isso que a gente viu. Então, se esses vetores aqui são paralelos, olha só, com a nossa conclusão aqui. Se esse meu vetor P0P, ele é paralelo ao vetor U, então o que eu posso tirar daqui? Eu posso dizer, então, que P0P é igual a uma constante, aí eu vou chamar essa constante de constante T, tá? Vou chamar de T, poderia chamar de alfa, de beta, de lambda, vou chamar de T. Então, uma constante T vezes o meu vetor U. Tudo bem? Beleza. Aí, olha só que quem é o vetor P0P? A gente já viu isso aqui nas nossas aulas. Se você quer definir o vetor P0P, basta você fazer o ponto final menos o ponto inicial. Então, esse vetor P0P, ele é dado pela subtração de P menos P0. Então, vai ficar esse vetor aqui, P menos P0, igual a T vezes U. Por fim, eu vou isolar o meu ponto P. Então, o meu ponto P vai ser igual ao meu ponto P0 mais T vezes o meu vetor U. Gente, eu acabei de fazer o que a gente queria. Olha só, eu encontrei uma equação, eu encontrei uma expressão que determina todos os pontos da minha reta. Porque, ó, P é um ponto qualquer da minha reta. P0 é um ponto que eu conheço. U é um vetor que eu conheço também. E T é um parâmetro, ele vai variar. T pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. T é qualquer valor real. Vou até colocar aqui, ó. T é qualquer valor real. Então, conforme T for variando de menos infinito até mais infinito, esses pontos aqui da reta, eles vão sendo todos preenchidos. Tá? Todos preenchidos. Então, essa equação aqui é a primeira equação que nós vamos determinar hoje. Essa equação vai se chamar de equação vetorial da reta. Olha, sinceramente, essa daqui é que menos a gente vai usar. Mas, claro que tudo começa dela. Então, essa daqui é a equação vetorial da reta. Nós já achamos pelo menos uma forma de você expressar a reta, isso no R3. Estou falando mais de R2, estou falando do R3, algo mais geral ainda. Tá? Só que vai ser só essa equação? Não. Eu posso trabalhar um pouquinho mais com essa equação aqui. Aí olha o que eu vou fazer. A partir dessa equação, eu vou começar a abrir em coordenadas. Então, quem é o meu ponto P? É uma coordenada x, y, z. Aí eu vou escrever isso aqui do lado. Então, ó, o meu ponto P é x, y, z. Então, vai ficar x, y, z igual a P0, mas quem é P0? P0 é o ponto x0, y0, z0. Mais t vezes u. Mas quem é u? U é o vetor. Qual é o vetor? ABC. Tá? Então, eu tenho isso daqui. Aí eu posso mexer com isso daqui. Por exemplo, eu posso pegar uma constante e multiplicar com um vetor?
Posso. Aí o que eu faço? Eu pego esse t, multiplico por a, multiplico por b, multiplico por c. Depois eu posso somar. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar xyz igual a x0, y0, z0, mais, aqui eu posso usar essa notação, não tem problema. Vai ficar a vezes t, b vezes t, c vezes t. O que dá para fazer ainda? Eu posso somar. Então eu vou somar esse x0 mais a vezes t. Depois y0 mais b vezes t. E assim por diante. Então vai ficar xyz igual a x0 mais a vezes t, y0 mais b vezes t e z0 mais c vezes t. Cheguei nessa expressão aqui. Aí olha só, do lado esquerdo eu tenho um ponto com 3 coordenadas. Do lado direito eu tenho só um ponto também. Depois que eu juntei todo mundo, ficou só um ponto com 3 coordenadas. Eu estou dizendo que eles são iguais. Mas nós sabemos que para dois elementos do R3 ou do Rin serem iguais, eles têm que ser iguais o quê? Em cada coordenada. Ou seja, a primeira aqui tem que ser igual à primeira daqui. A segunda daqui tem que ser igual à segunda daqui, a terceira igual à terceira. Então, ó, esse x tem que ser igual a esse pessoal aqui. Esse y tem que ser igual a esse pessoal. E o z tem que ser igual a esse pessoal. Claro que quando eu fizer cada igualdade, eu vou obter 3 equações. Uma para x, uma para y e uma para z. E é isso mesmo. Então, vai ficar assim no final. Vai ficar x igual a x0 mais a vezes t, y igual a y0 mais b vezes t, z igual a z0 mais c vezes t. Então, essas 3 equações que foram formadas agora também vão receber um nome especial. Eu vou chamar de equações paramétricas da minha reta. Então, essas daqui ó, são importantíssimas também. Essa aqui até mais importante, porque a gente vai usar mais ela. Então, vamos chamar de equações paramétricas. Isso aqui é da reta. Então, só vou escrever paramétricas. Equações paramétricas. Ah, professor, não estou entendendo nada. Isso aqui para mim é um monte de símbolo. O que significa esses símbolos? Tá, agora que a gente já sabe as equações, as paramétricas e a equação geral, geral não, né? Equação vetorial, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, agora, se eu te der isso daqui, por exemplo, digamos que eu faça assim, olha. Dado essa expressão aqui, x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 1 mais 3t, z igual a menos t. Olha só, eu te dei essa expressão aqui. Para você agora, isso daqui, o seu cérebro vai enxergar isso daqui. Antes isso não era nada. Antes o seu cérebro olhava para cá, ah tá, isso aqui é só um sistema. São 3 equações, tem algumas incógnitas aí. Agora não. Agora o seu cérebro vai olhar para cá, aí ele vai dizer, olha, isso daqui que o professor deu aqui foi uma reta. E é verdade, isso aí é uma equação de uma reta. Pode perguntar. Boa pergunta, né? Ele perguntou se o t, ele é o meu coeficiente angular. Não, ele não é o coeficiente angular, não é. É porque eu tenho a minha variável, né? Ele funciona mais como a minha variável. Tá? O coeficiente angular, é mais fácil a gente entender ele quando a gente for ver derivadas. Né? Aí você vai ver que o coeficiente angular, ele tem a ver justamente com a derivada da minha função, digamos assim. Né? Ele vai ter uma direção ali, tá bom? Mas, boa pergunta. Aí tá. Então, olha só, isso aqui pra gente agora é uma reta. Aí, olha só o que eu vou te perguntar. Gente, me digam um ponto que faz parte dessa reta aqui. Me digam um ponto que faz parte dessa reta. Qual é o ponto?
Eu só quero um. Você sabe que são infinitos pontos, né? Eu só quero um, só isso. Qual é o ponto que vocês iam me dizer? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a origem faz parte dessa reta? Será que faz? Eu acho que não faz. A origem não faz. Então, se alguém fosse chutar a origem, já ia errar. Então, sem chutar, me diga um ponto da reta. Dessa reta aí. Ah, pessoal, como é que eu vou saber? Gente, a gente acabou de mostrar aqui, ó, equações paramétricas da reta. Percebam que em cada equação paramétrica, do lado direito, você tem um coeficiente junto com t é a minha variável, t é o parâmetro que está variando, por isso que é equação paramétrica, porque tem um parâmetro t. Então você vai ter uma constante que tem a ver com t, aqui ó, colada em t, e você vai ter uma constante que não está multiplicada por t. Não é verdade? Essas constantes que não estão multiplicadas com t, elas formam o teu ponto da reta. Porque, ó, x0, y0 e z0. Quem é x0, y0 e z0? São as coordenadas do ponto inicial. Tá? Esse ponto bem aqui, ó. Lembra? As letras não estão aí de propósito. Olha, não estão aí aleatoriamente. As letras elas têm um significado. Então, ó, quem é x0, y0 e z0? São as coordenadas do ponto. E quem é A, B e C? São as coordenadas do vetor. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é essa diferença entre as coordenadas do ponto e do vetor. Como é que você identifica se as coordenadas são do ponto ou do vetor? Aí volta para cá. As constantes que não têm t são as coordenadas do ponto. E as que têm o t multiplicado são as coordenadas do vetor. Tá? É assim que funciona. Beleza. Então, bora voltar para cá. Então, me digam aí. Eu quero um ponto dessa reta. Um P0. Quem seria? 1, menos 1 e 0. Por que você disse? Aqui, ó, 1 não está colado com t. Então, aqui, em x é 1. Em y, eu tenho menos 1, que não está colado com t. Em z, não aparece ninguém que não está colado com t. Mas se não aparece ninguém, porque tem o que aqui, gente? Um 0. Então, em z é 0. Perfeito. Ou seja, a reta, ela passa pelo ponto 1, menos 1 e 0. Ok, agora olha só o que eu vou te perguntar. Me dê um vetor que seja paralelo a essa reta aqui. Me dê um vetor que seja paralelo ou que tenha a mesma direção dessa reta. O que você me responderia? Qual seria? 2, 3 e menos 1. Né? Porque as coordenadas aqui, ó, essas constantes que estão coladas com t, são as coordenadas do vetor diretor. Então, o vetor diretor aqui seria 2 em x, 3 em y, menos 1 em z. Então, só olhando isso daqui, você já sabe identificar o ponto da reta e você já sabe identificar o vetor diretor da reta. Outra pergunta que eu faço para vocês. Vocês conseguiriam me dizer um outro ponto dessa reta? Aliás, antes disso, outra pergunta importante. Isso daqui é um segundo ponto da reta? O que vocês acham? Não, isso não é o segundo ponto da reta, isso é importante. O ponto que a gente achou até agora só foi esse daqui. Isso daqui é um vetor que tem a mesma direção da reta, mas não significa que esse ponto aqui faça parte da reta, tá, gente? Não significa isso. Tá? Então, quem é o ponto que a gente achou? Esse daqui. Agora eu te pergunto, você consegue me dizer um segundo ponto da reta? Ah, professor, como é que eu acho o segundo ponto da reta? É fácil, gente. É só fazer o parâmetro variar. Esse t aqui, ele é um valor real. Toda vez que você substituir o t por algum valor, você vai ter um ponto da reta. Por exemplo, faz o t igual a 0. Se o t for igual a 0, qual é o ponto que tu vai achar? 1, menos 1 e 0. Mas esse ponto você já tem. Faz o t assumir um outro valor. Por exemplo, vamos fazer aqui para t igual a 1. Se o t for igual a 1, aqui vai ficar 1 mais 2, 3. Aqui vai ficar menos 1 mais 3, 2. E aqui vai ficar 0 menos 1, menos 1.
Então, esse daqui seria mais um ponto da reta, vou chamar de P1. E assim por diante. Então, para cada t que você jogar aqui, para cada parâmetro, você vai conseguir um valor para x, um valor para y e um valor para z. E esses valores são as coordenadas de um novo ponto que pertence à reta. Deu para entender? Ah, professor, então quer dizer que agora eu consigo achar, sei lá, 100 pontos, se eu quiser, 200. Sim, só você jogar t algum valor, t igual a 0, t igual a menos 1, t igual a 1, t igual a 2, 3, 4, 5, assim por diante. E aí você consegue achar vários pontos. Para cada ponto que você achar, você vai preenchendo a sua reta. É isso que está acontecendo. Então, por exemplo, a sua reta, digamos, estava bem aqui a sua reta. Aí você fez t igual a 0, aí você achou o ponto inicial. Aí você fez t igual a 1, você achou outro ponto, t igual a 2, outro ponto, t igual a 3, outro ponto, t menos 1, outro ponto, outro ponto. Então, para cada t que você jogou nessas equações, você está achando um ponto da reta. Então, você está preenchendo a reta toda, conforme o t ele está variando de menos infinito até mais infinito. Tudo bem? Tudo certo? Ok. Tá, então, você já sabe dois jeitos de representar uma reta. A equação vetorial da reta e as equações paramétricas da reta. Só que tem mais um jeito, tem mais uma equação aqui importante para a gente, que é o que a gente vai ver agora. Para esse novo jeito, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar as equações paramétricas. Então, perceba que uma equação vem da outra. Então, não tem muito erro. Se você pegar uma equação, você chega na outra e assim por diante. Então, ali, por exemplo, vou escrever aqui de novo as equações paramétricas, que é x igual a x0 mais a vezes t, y igual a y0 mais b vezes t, z igual a z0 mais c vezes t. Olha o que eu vou fazer, gente. Em cada equação, eu vou isolar o meu parâmetro. Vou isolar o t em cada equação. Então, por exemplo, aqui, ó, vou isolar na primeira, vou isolar na segunda e vou isolar na terceira. Ó, isolando o t aqui, como é que vai ficar? O x0 fica negativo, aparece um outro mesmo negativo, fica x menos x0 igual a vezes t. E agora, para eu isolar o t, basta dividir todo mundo por a. Então, nesse caso, o meu t vai ser igual a x menos x0 dividido para a. Tudo bem? Aí eu mesmo vou fazer com os outros. Se eu isolar o t aqui, aí o t vai ficar, nesse caso aqui, vou jogar para cá já, t igual a y menos y0 sobre b. E se eu isolar o t aqui, o t vai ficar z menos z0 sobre c. Só você fazer aqui em cada um. Agora que eu isolei o t, lembrando que o t é o mesmo, ou seja, o mesmo t que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui, que é o mesmo que aparece aqui. Então, o que eu posso fazer então? Eu posso igualar essa equação com essa e com essa. Logo, o que nós vamos obter então? Nós vamos obter a seguinte expressão: x menos x0 dividido para a igual y menos y0 dividido para b igual a z menos z0 dividido para c. Está aqui. E isso daqui também são equações que representam uma reta. Só que agora a gente conseguiu desaparecer com o meu parâmetro. Essas equações aqui também vão ganhar um nome especial. Nós vamos chamar essas equações de equações simétricas. Equações simétricas. Tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se eu te der uma equação assim, por exemplo, x menos 1 igual a y menos 2 sobre 3 igual a z mais 1 sobre menos 5. Olha só, eu te dei essas equações aqui, aí eu te peço, me dê um ponto dessa reta aí. Me diga, qual ponto você ia me dizer dessa reta aqui? Lembrando, onde é que estão as coordenadas do ponto? Estão bem aqui, ó. Está subtraindo o x, subtraindo o y, subtraindo o z. Então aqui, quem está subtraindo o x é o 1. O y é o 2. E o z é o menos 1. Então, nesse caso, o P0 seria 1, 2
e menos 1. E quem seria o vetor diretor para essa reta aqui? O vetor diretor, ele aparece no denominador. Ele é o A, o B e o C. Aí, nesse caso, como é que seria? Bom, o meu vetor diretor, o A não aparece nada aqui. Mas se não aparece nada, é porque está dividindo por 1. Então, vai ficar 1, 3 e menos 5. Então, está aqui. Essa daqui seria o ponto e o vetor diretor para essa equação da reta. Tudo bem, gente? Então, agora você tem 3 formas de representar uma reta. Equação vetorial, equações paramétricas e equações simétricas. Então, pronto. Então, agora, quando o seu cérebro olhar para isso daqui, você já sabe, ah, tá, isso daqui é uma reta. Você já sabe identificar o ponto dela, o vetor diretor e qualquer outro ponto que você queira, você consegue obter para essas expressões. Alguma pergunta? Tudo certo? Então tá bom. Aula 5, estamos falando da equação da reta e equação do plano, começando, obviamente, com a equação da reta. Já mostrei para vocês o que é um vetor diretor, então desses 4 vetores aqui, você já saberia me dizer, o vetor diretor é o vetor U, é o vetor vermelho, já que ele é o vetor que é paralelo com essa reta. Inclusive, seria o único vetor que você poderia encaixar aqui certinho na reta, sem ele sair da reta. A partir desse princípio, nós obtemos, então, a equação vetorial da reta. A partir dessa equação, a gente obteve as equações paramétricas da reta. E, a partir delas, nós obtemos também as equações simétricas da reta. Então, são 3 equações que nós vamos trabalhar aqui para a reta. Qualquer uma delas você pode usar para determinar qualquer ponto de uma reta, da reta que está sendo especificada aí. Então, bora resolver aqui 2 exercícios para a gente treinar um pouquinho o que a gente viu. Bom, vamos lá. Vou fazer aqui. Vou só colocar aqui as informações primeiro. Então, ó, ele me dá essa reta R. Reta R é x mais 3 dividido para 2 igual a y menos 1 dividido para 3, que é igual a z menos 4 dividido para menos 5. Deixa eu logo colocar o segundo exercício. No segundo exercício, ele quer a equação da reta, que passa pelos pontos A igual a 6, menos 3 e meio. E ele me dá também o ponto B, que é o ponto 4, menos 1 e 5 sobre 2. Pronto, gente. No primeiro exercício, ele me dá a equação de uma reta. Aí eu te pergunto, essa equação que ele me deu, qual é o tipo de equação da reta que ele me deu? Qual é? É a equação vetorial da reta? Não. São as equações paramétricas da reta que ele me deu? Não também. Qual foram? As equações simétricas. Então, ó, perceba, agora você olha para isso daqui e fala, ah tá, isso aqui é uma reta. Olha que legal. Então, antes, para a gente, isso aqui é só letra e número. Agora não, agora é uma reta. Aí você já sabe localizar o ponto, o vetor diretor, e aí você começa a preencher a reta assim no seu cérebro. Tá tudo ali já na sua imaginação. Tá bom? Tá, aí o que ele pede para a gente é pegar essas equações simétricas e transformar em equações paramétricas. É isso que ele pede para a gente. Não é difícil, é bem simples. Porque olha só, para eu transformar equação simétrica em equação paramétrica, olha o nome, paramétrica, eu preciso de um parâmetro. A equação paramétrica tem parâmetro. O parâmetro que a gente está usando é o parâmetro t. Então, olha o que eu faço. Eu vou pegar essas igualdades e eu vou igualar com t. Eu vou igualar com t, porque é isso que a gente fez ali. A gente isolou o t. Agora eu vou igualar com t. Da feita que eu igualo com t, ó, eu vou igualar cada uma dessas frações com t. Essa igual a t, essa igual a t e essa igual a t. A primeira
vai ser x mais 3 sobre 2 igual a t. Agora, eu vou isolar o x para eu ter a equação paramétrica. Isolando o x, eu vou ter x, vou colocar para cá, x igual, o 2 vai multiplicar com t, o 3 vai subtrair. Vai ficar menos 3 mais 2t. Só isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essas frações. Com essa segunda aqui, ó, vou igualar com t. Vai ficar y menos 1 sobre 3 igual a t. Agora, isolando y vai ser 3 vai multiplicar com t, esse menos 1 vai aparecer somando. Vai ficar 1 mais 3t. Para finalizar, aqui ó, o z menos 4 dividido para 5, ou menos 5, né? Igual a t. Vou isolar o z agora aqui. Então vai ficar menos 5 multiplicando com t, vai ficar menos 5t, e esse menos aqui vai aparecer mais, vai ficar mais 4. Então z igual a 4 menos 5t. Está aqui. Igualei cada um, obtive 3 equações. Então essas equações aqui são as equações paramétricas da minha reta. Me digam agora, gente, me dê um ponto dessa reta aqui. Um ponto só. Quem é? Menos 3, quem? 1 e 4. Pronto. Ele não pediu na questão, mas a gente vai fazer aqui, ó. Então, quem é o P0? Um ponto inicial para essa reta aí seria menos 3, 1 e 4. Essa informação, ela já estava aqui? Já, né? Então, aqui, ó, o menos 3 aparece aqui, que é sempre o sinal contrário. Isso aqui é mais 3, aqui vai ficar menos 3. Isso aqui é menos 1, aqui vai ficar 1 positivo. Isso aqui é menos 4, aqui vai ficar 4 positivo. E quem é o vetor que tem a mesma direção dessa reta aqui? Quem é? Me digam. 2, 3 e menos 5. Né? Só pegar aqui a galera, ó. Então vai ficar aqui, quem é o vetor? 2, 3 e menos 5. Que aparece aqui também, ó, 2, 3, menos 5. Então, é isso. Olha só, na segunda questão, ele também pede a equação da reta, e não especifica qual, então você pode escolher equação paramétrica ou equação simétrica, você escolhe. Só que ele não te dá o vetor diretor da reta, mas ele te dá 2 pontos. Então, com 2 pontos, será que eu consigo fazer a equação da reta? Porque até então, o que eu preciso é de um ponto e um vetor, que tem a mesma direção. E com 2 pontos, eu vou conseguir? A pergunta que eu faço é, com 2 pontos de uma reta, eu consigo achar um vetor que tem a mesma direção que a reta? O que vocês acham? Consigo, né? Olha só, se você tem 2 pontos, imagina que você tem uma reta aqui. Aí imagina que você tem um ponto aqui e um ponto aqui. Ponto A e um ponto B, por exemplo. Eu queria ter um vetor. Será que eu consigo obter um vetor com a mesma direção? Você sabe que quando você tem 2 pontos, você consegue determinar um vetor. Né? Basta, por exemplo, você pegar um vetor que sai do ponto A e chega no ponto B. Você sabe fazer isso. E nesse caso aqui, ó, gente, perceba que o nosso vetor, quando eu pego 2 pontos da reta e formo um vetor, esse vetor ele não sai da reta. Ele está na reta ainda. Ou seja, esse vetor que a gente formou, ele tem a mesma direção da reta. Então, ele é um vetor diretor. Então, se você tem 2 pontos de uma reta, você consegue obter um vetor diretor. Basta você fazer o quê? Usar esses 2 pontos. Se você quer, por exemplo, um vetor que vai de A para B, você pega a coordenada B e subtrai da coordenada A. Aquilo que a gente fazia já desde sei lá, primeiras aulas. Então, quem vai ser o meu vetor diretor? Que eu vou chamar de U. O meu vetor diretor vai ser um vetor que vai sair do ponto A e terminar no ponto B. Não precisaria sair de A e terminar em B. Poderia fazer o contrário. Começa em B e termina em A. Isso daria certo também. Então, aqui ó, ficaria a coordenada B menos a coordenada A. Assim que seria o meu vetor. Muito bem. Então, vamos lá. Coordenada B, 4. Vai ficar 4 menos 6. 4 menos 6. Depois, menos 1 menos menos 3, olha o jogo de sinal, menos 1 menos menos 3, depois 5 sobre 2 menos meio, 5 sobre 2 menos meio.
Então, a gente vai fazer essa conta. Então, o meu vetor U vai ser 4 menos 6, menos 2. Aqui a gente vai ficar mais. Então, menos 1 mais 3, 2 positivo. 5 sobre 2 menos 1 sobre 2 é 4 sobre 2, que vai dar 2. Está aqui. Ou seja, agora eu tenho um vetor diretor e tenho 2 pontos. Ou seja, eu tenho mais do que eu preciso para fazer a equação da reta. Ah, professor, mas e agora? Qual ponto eu vou escolher? Eu vou escolher o ponto A ou o ponto B? Tanto faz. Vai dar a mesma reta. Mesmo que você escolha o ponto A ou o ponto B, vai dar a mesma reta. Mesmo, professor, mas se eu escolher o ponto A e o ponto B, vai dar uma expressão diferente. De fato, vai ser uma expressão diferente. Mas você só está dizendo que o ponto inicial que você tomou foi diferente, mas para a mesma reta. Porque o teu vetor diretor, ele não vai deixar tu fazer outra reta. Então, se você tem 2 pontos aqui, você tem um vetor diretor, você pode escolher qualquer um deles, desde que você mantenha o vetor diretor e vai dar a mesma reta. Por mais que a expressão tenha algumas diferenças ali, mas a diferença é só no ponto inicial. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como é que eu faço? Bora fazer aqui as equações paramétricas. X igual, Y igual, Z igual. Lembrando, aqui nessa primeira coluna, eu vou colocar as coordenadas do ponto. Quem é o ponto? Eu tenho 2. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Tanto faz o que eu vou usar. Então, vamos usar o ponto A. Então, ponto A, 6 menos 3 e meio. Então, vou colocar aqui, ó, 6 em X, menos 3 em Y e meio em Z. Está aqui. Agora, eu vou usar as coordenadas do meu vetor. Menos 2, 2 e 2. Só que essas coordenadas, elas são multiplicadas com coeficiente. Coeficiente não, desculpa, com parâmetro t. Então, vai ficar menos 2t, mais 2t e aqui mais 2t. Mais 2t e aqui mais 2t. Tudo bem? Pronto. Essa aqui. Ah, professor, e se ele tivesse me pedido a equação simétrica da reta? Era só isolar o parâmetro t aqui. Isola o parâmetro t, você consegue obter a equação simétrica da reta. Ficaria x menos 6 sobre menos 2, y menos 3, ou y mais 3 sobre 2, z menos meio sobre 2. E aí você obtém a equação simétrica. Alguma pergunta até aqui, gente? Bem fácil, né? De boa, mas tá bom. Então vamos passar agora para a equação do plano, já que a gente já consegue dominar a equação da reta, a gente já sabe 3 tipos diferentes. Então bora para a equação do plano agora. Bom, na equação do plano, eu vou precisar agora de 3 informações. Pelo menos inicialmente, né? Equação do plano. Equação do plano. Para a gente desenvolver a equação do plano, eu vou precisar de um ponto do plano, pelo menos um, e nós vamos usar 2 vetores. 2 vetores diretores. Então, tem que ser 2 vetores que têm a mesma direção do plano. Bom, para facilitar a nossa vida aqui, nosso desenho, vamos imaginar que o nosso plano aqui já é o plano do quadro. Tá? Então, esse aqui já é o plano do quadro. E aí, eu vou pegar um ponto, colocar aqui um ponto, ponto P0. Então, eu já tenho um ponto do plano. Esse ponto P0 é um ponto x0, y0 e z0. Tá? E eu tenho 2 vetores, que têm a mesma direção do plano. Nesse caso, tem a mesma direção do quadro. Eu vou posicionar esses vetores, o ponto inicial de cada um deles, no ponto que eu tenho, que é o P0. Então, digamos que eu tenho um vetor U. Vou colocar o vetor U assim. Então, digamos que eu tenho o vetor... Aliás, vou chamar de vetor A, só para seguir a mesma notação do que está no slide. Vou chamar aqui de vetor A. E vamos dizer que eu tenho também um vetor B. Vetor B é isso daqui. Então, olha só. Eu quero obter a equação do plano. E quais informações eu tenho? Eu tenho um ponto do plano e 2 vetores que têm a mesma direção do plano. São paralelos ao plano. É isso que eu tenho. A partir dessas 3 informações, eu quero obter a equação do plano. Esse vetor A e esse vetor B são vetores conhecidos. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Ó. O vetor A
eu sei quem são as coordenadas dele. Então, vou chamar de A1, A2 e A3. O B é a mesma coisa, eu sei quem é. Então, vou chamar de B1, B2 e B3. Pronto. Eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei para a reta. Eu vou marcar um ponto qualquer do meu plano, um ponto aleatório. Então, vamos marcar, por exemplo, deixa eu ver. Vou marcar esse ponto bem aqui. Esse aqui. Pronto. Olha só qual vai ser meu objetivo. A partir desse ponto P aqui, eu vou desenhar um paralelogramo. Lembrando que esse ponto P é um ponto aleatório, que eu vou chamar de X, Y e Z. Tudo bem? Olha só o que eu vou fazer. A partir desse ponto e desse ponto inicial, eu vou desenhar um paralelogramo. Então, vou fazer assim. Bem aqui, ó. Desenhei um paralelogramo. Tudo bem? Aí, olha só. Eu gostaria muito que os lados do paralelogramo coincidissem com os vetores. Ah, professor, então era só o senhor marcar, ao invés de marcar o ponto aqui, era só o senhor marcar por aqui. Né? Marcava bem aqui, ó. Aí ia dar certinho. Os vetores iam ser... Não, mas aí eu não quero... Eu quero um ponto qualquer. Não quero o ponto especificamente que é seus vetores. Tem que ser um ponto qualquer. Então, por isso que eu marquei aqui. Aí vocês percebem que, ó, esse vetor A, ele ficou menor que o lado desse paralelogramo. Já esse vetor B, ele ficou maior. E eu queria que coincidisse. O que eu posso fazer? Bom, já que o meu vetor A, ele não ficou do mesmo tamanho, ficou menor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um novo vetor. Ou seja, eu vou pegar o meu vetor A, eu vou multiplicar com uma constante, com escalar, de modo que esse vetor, ele estique. Ou seja, que ele aumente. Dá para fazer isso? É possível fazer isso? É. Se você tem um vetor, você multiplica por um escalar, depende do escalar, ele pode aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho. Então, digamos que eu peguei aqui o meu vetor A e aumentei ele de tamanho. Isso vai me dar um novo vetor. Eu vou colocar aqui, ó. Só que esse novo vetor é o meu vetor A multiplicado por uma constante. Vou chamar de alfa. Então, ele é um vetor alfa A. Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, eu poderia pegar o meu vetor B e poderia multiplicar por um escalar de modo que ele diminuísse. E aí, nesse caso, esse novo vetor aqui é um vetor que eu vou chamar de beta vezes B. Tudo bem até aqui? Tá? Ok. Para finalizar esse meu desenho aqui, eu vou fazer um novo vetor, que nem eu fiz na reta. Ou seja, um vetor que sai do P0 e chega em P. Vou fazer esse vetor bem aqui, ó. Que sai de P0 e chega em P. Vetor que sai daqui para cá. Esse é o vetor P0P. Gente, agora me diga uma coisa. Vocês concordam comigo que isso aqui é verdade, ó? Que P0P, esse vetor, que é essa diagonal aqui, ele é igual ao vetor alfa A mais o vetor beta B. O que vocês acham? Analisa aqui o desenho. Analisem e me digam se esse vetor aqui, P0P, ele é a soma do vetor alfa A mais o vetor beta B. Sim ou não? O que vocês acham? É, né? É a soma. Ó, pode perceber, tanto que aqui é como se eu tivesse pegado aqui esse vetor e esse vetor e feito a regra do paralelogramo de soma de vetores. E aí eu ia achar justamente esse vetor. Ou pega esse vetor e joga aqui em cima, ó. Então, nesse caso, começo aqui e termino aqui. Então, sim, é verdade. Então, esse vetor P0P, ele é a soma dos vetores alfa A mais beta B. Estamos chegando no final da demonstração aqui. Lembrando, quem é o vetor P0P? É o ponto P menos o ponto P0. E aqui eu vou deixar como está. Então, alfa A mais beta B. Está aqui. Só que, gente, lembrando que eu sei quem é o vetor alfa, eu sei quem é o vetor B.
Alfa e beta são parâmetros. Alfa e beta são escalares. Para cada escalar, cada valor que eu colocar aqui, eu vou ter um ponto diferente do meu plano. Tá? Mas eles dois aqui, ó, eles são números reais. E quem eu quero descobrir esse ponto, eu quero isolar esse ponto, para que eu tenha uma expressão que me dê qualquer ponto do plano. Então, eu vou isolar meu ponto aqui. Vai ficar P igual a P0 mais alfa vezes A mais beta vezes B. Então, essa expressão aqui que vocês estão vendo é a equação vetorial do plano. Equação vetorial do plano. A equação vetorial do plano. O que mudou da equação da reta é que apareceu aqui um novo parâmetro beta e apareceu aqui mais um vetor. É isso que mudou. Porque se não tivesse isso daqui, ó, isso aqui era uma reta. Agora que eu obtive isso daqui, isso aqui é a equação vetorial do plano. Aí você vai dizer, professor, mas eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz na reta, ou seja, a partir da equação vetorial, eu posso obter as equações paramétricas? Sim, é isso que a gente vai fazer. Então, vou fazer aqui no outro quadro. Vamos fazer agora as equações paramétricas do plano. E aí depois só vai faltar mais uma equação no plano. Olha só, eu vou pegar essa expressão aqui e eu vou abrir em coordenadas. Porque quem é P é o elemento x, y, z. Quem é P0? x0, y0, z0. Então eu vou abrir todo mundo aqui. Aí vai ficar o P é x, y, z. O P0 é x0, y0, z0. Aí mais alfa vezes A. O A tem coordenadas A1, A2, A3. Mais beta vezes B, que é B1, B2, B3. Tá aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa, você já sabe, né? Vou pegar o alfa, multiplicar com todo mundo aqui. O beta, multiplicar com todo mundo. Aí, nossa, professor, mas isso aí é fácil, né? De demonstrar. É fácil, gente. Na prova você já sabe. Não precisa decorar nada. Só aprende uma equação, o resto é consequência. Então, aqui, ó, vamos explicar o alfa. Vai ficar alfa vezes A1, alfa A2, alfa A3. Mais, aqui, beta B1, beta B2 e beta B3. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar cada coordenada. E vai ficar x, y e z igual x0 mais alfa 1, x0 mais alfa A1 mais beta B1. Aí que já está chegando no final dessa equação. Aí aqui y0 mais alfa A2 mais beta B2. E para terminar aqui, z0 mais alfa A3 mais beta B3. Pronto. Agora eu só vou colocar naquela forma de sistema. Porque se eu digo que esse elemento do R3 é igual a esse daqui, então eles são iguais em cada coordenada. Então, para terminar, eu vou ter x igual a x0 mais alfa A1 mais beta B1. Eu vou ter y igual a y0 mais alfa A2 mais beta B2. E eu vou ter z igual a z0 mais alfa A3 mais beta B3. Está aqui. Então, essas equações que vocês estão vendo aqui são as equações paramétricas. Só que agora é do plano.
Como é que a gente sabe que é do plano? Gente, acrescentou aqui mais uma coluna, né? Você tem dois parâmetros agora, o parâmetro alfa e o parâmetro beta. Então, para qualquer valor de alfa e beta que você jogar aqui, você vai obter um ponto novo do plano. E assim por diante. Exemplo. Vamos treinar um pouquinho. Então, ó, exemplo. Digamos que eu te dei essas equações aqui. X igual a 1 mais 2 alfa menos beta. Y igual a alfa mais beta. Z igual a 5. Olha só, olha esse exemplo aí. Isso aqui para vocês agora é a equação de um plano. Tá? Vocês olham assim, isso aí são as equações paramétricas de um plano. Ok. A partir daqui, me digam um ponto desse plano, só um. Me digam aí. Quem seria um ponto desse plano aqui? Olhando só isso daqui. Quem seria? Em x é quanto? É 1. Em y é quanto? 0. Em z é quanto? 5. Né? Então, ó, os pontos que não têm parâmetro, os valores que não têm parâmetro, formam o teu ponto inicial. Então, nesse caso aqui, o meu ponto inicial seria o ponto 1 em x, 0 em y, 5 em z. Agora, me diga aí um vetor diretor desse plano. Um vetor diretor, quem é? As coordenadas dele. Aí agora você vai olhar para o parâmetro alfa. Quem são os números que estão aqui no parâmetro alfa? 2 em x, aqui é quanto? 1, e aqui, que não aparece nada, é 0. Então, um vetor diretor para esse plano seria 2, 1 e 0. E outro vetor diretor para esse plano, qual seria? Olha para o beta agora. Quem seria o vetor diretor? Menos 1, 1 e 0. Tudo bem, está aqui, ó, menos 1, 1 e aqui não aparece, então é 0. Menos 1, 1 e 0. Perfeito. Gente, eu te pergunto, ó, isso daqui que a gente achou é um outro ponto do plano? O que vocês acham? Não. Então, isso aqui são vetores, é um vetor diretor, aqui é um vetor diretor. Ok. Agora, vamos lá. Eu quero achar um segundo ponto. Como é que eu faço? Bora escolher um valor para alfa e um valor para beta. Por exemplo, bora fazer... Se eu fizer alfa igual a 0 e beta igual a 0 ao mesmo tempo, eu vou voltar para esse ponto aqui. Agora, se eu fizer, por exemplo, vamos fazer alfa igual a 0 mais o beta igual a 1. Aí eu vou obter um novo ponto, vou chamar de P1. Quem vai ser meu novo ponto? Vamos lá, o alfa é 0, o beta é 1. Então o alfa vai zerar, o beta é 1. Vai ficar 1 menos 1, 0. Agora aqui, o alfa é 0, o beta é 1, vai ficar 1. E aqui, o alfa é 0, o beta é 1, aqui não aparece, vai ficar 5. Tá? Então, esse aqui seria um outro ponto deste plano aqui. E aí você pode obter valores aí, coloca alfa igual a um valor, beta igual a outro valor, e aí você obtém um novo ponto, e assim você, enfim, tem vários pontos aí que você pode conseguir. Alguma pergunta, gente? Tudo certinho? Já dá para resolver a lista semanal? Já resolveram, né? Com certeza, né? Chegou na sexta-feira a lista, ó, vocês já baixaram a lista, já resolveram e hoje só estão entregando. Bom, tá ótimo. Então, vamos lá. Estamos falando aqui da equação do plano. E aí eu já falei com vocês das duas equações que a gente está vendo, que é a equação vetorial do plano e as equações paramétricas do plano. Ninguém me perguntou, mas alguém poderia falar assim, professor, não tem equação simétrica para o plano? Aí é mais complicado ter equação simétrica. Por quê? Porque lembra que na equação da reta, para a gente obter equação simétrica, o que a gente faz? A gente isola o parâmetro t. É isso que a gente faz. Só que aqui, gente, eu tenho dois parâmetros. Ó. Eu tenho o parâmetro alfa e o parâmetro beta. Então, se eu quisesse uma equação simétrica, eu ia ter que dar um jeito de isolar os dois. Aí não dá. Eu posso definir uma equação reduzida, isso eu posso fazer, mas a priori não. Então, a gente não vai ter as equações simétricas aqui. Mas nós vamos ter uma nova equação do plano, que é uma equação muito interessante, que eu vou mostrar para vocês agora. Mas que não é equação simétrica. Olha só o que eu vou fazer agora.
Bom, essa daqui é a última equação do plano e, consequentemente, a última equação dessa parte, né, desse assunto de hoje. O tempo voou, né? Já são mais de 1 hora aí. Então vamos lá. Quero falar com vocês aqui agora sobre uma terceira equação do plano, que é a equação geral do plano. A equação geral do plano, ela é obtida quando você tem apenas 2 elementos do plano. Porque até então, para a gente conseguir uma equação do plano, o que a gente precisa é de um ponto do plano e 2 vetores, que têm a mesma direção. Nesse caso aqui, eu só vou usar 2 informações. A primeira é um ponto do plano e a segunda é um vetor ortogonal ao plano, ou seja, um vetor que faz um ângulo de 90 graus com o plano. Tudo bem? Então, ó, digamos que nós temos aqui um plano. Eu tenho um ponto desse plano, vou chamar esse ponto aqui de P0. E além desse ponto, eu tenho um vetor, só que esse vetor ele não é um vetor paralelo ao plano. Ele é um vetor que forma um ângulo de 90 graus com o plano. Então, ele é um vetor que a gente chama de vetor normal. Ele é normal ao plano. Então, como ele é um vetor normal, vou chamar de vetor N. Tá? Então, esse vetor N, ele não é um vetor paralelo. Ele está formando um ângulo de 90 graus com o plano. Ele é um vetor normal. Tanto P0 quanto N, eu sei quem são as coordenadas. Então, por exemplo, P0, eu vou dizer que é x0, y0 e z0. Já o meu vetor normal, eu vou dizer que é coordenadas A, B e C. Vou colocar assim. Aí, de novo, o meu objetivo é achar uma equação que me dá, digamos que representa o plano inteiro. Aí, olha que vai ser meu raciocínio agora. Eu vou pegar um ponto qualquer do plano, que nem a gente já está fazendo mesmo. Então, vamos pegar esse ponto bem aqui, por exemplo. Vou chamar esse ponto de ponto P. Ponto P é um ponto qualquer, então ele é x, y e z. E vou formar um vetor de P0 para P, coisa que a gente já vinha fazendo. Então, até aqui, nada demais. Só que, claro, se eu peguei um ponto dentro do plano e fiz um vetor do P0 para esse P, esse vetor que eu fiz é um vetor que tem a mesma direção do plano. Se ele tem a mesma direção do plano, então esse novo vetor e esse vetor normal, eles são perpendiculares, formam ângulos de 90 graus entre si, né? Então, bem aqui, ó, nós temos esse vetor aqui e esse vetor aqui, eles formam ângulos de 90 graus entre eles. Aí nós aprendemos que 2 vetores eles são perpendiculares entre si, se somente se acontece o quê? Vocês lembram? Como é que você determina se 2 vetores formam ângulos de 90 graus entre si? Você usa o quê? Isso eu preciso que vocês saibam. Você usa produto interno. O que tem a ver o produto interno com essa relação dos ângulos? 2 vetores eles vão ser perpendiculares entre si, se somente se o produto interno for igual a quanto? A 0. Muito bem. Então, aqui, ó, se esses vetores eles formam ângulos de 90 graus, ou seja, aqui, ó, se eu tenho o vetor P0P ortogonal ao meu vetor normal, então é porque se eu fizer o produto escalar ou o produto interno entre esses 2 vetores, isso aqui tem que dar igual a 0. Tudo bem? Quem é o vetor P0P? Vou escrever ele aqui.
o vetor P0P, eu já sei que ele é x menos x0, y menos y0 e z menos z0. É esse vetor aqui. Aí eu vou fazer produto interno com o meu vetor normal. Quem é o vetor normal? Eu estou chamando aqui ó, de ABC. A, B, C. Então, quando eu faço esta operação, isso aqui tem que dar 0. Ok, agora eu vou fazer o produto interno, que é eu pegar essa primeira coordenada e multiplicar com A. Vai ficar A vezes x menos x0. Aí eu vou somar B vezes y menos y0. Aí eu vou somar C vezes Z menos Z0. Tudo isso tem que dar 0. E agora eu vou ajeitar, né? Vou distribuir o A, vou distribuir o B, vou distribuir o C. Então vai ficar AX menos AX0. Aqui BY menos BY0. E aqui vai ser C vezes Z menos C vezes Z0. Igual a 0. Agora perceba o seguinte, gente. X, Y e Z são variáveis. Agora, x0, y0 e z0 não são variáveis, são constantes, porque eles são as coordenadas desse ponto P0. Então, esse valorzinho bem aqui, ó, A vezes x0 é uma constante. Esse valor aqui, B vezes y0, é uma constante. E esse também. Então, eu vou passar quem é constante para o segundo membro. Eles vão ficar tudo positivo. Vou continuar aqui em cima. Então, vai ficar assim, ó. Do lado esquerdo, AX mais BY mais CZ. Do lado direito, vai ficar AX0 mais... Aqui não vai dar espaço. Deixa eu pegar aqui mais para cá. Então, aqui, ó, vai ficar AX mais BY mais C vezes Z igual aqui AX0 mais BY0 mais CZ0. Basicamente, essa daqui já é a nossa equação geral do plano. Mas como isso aqui tudo é uma constante só, eu vou chamar só de D. Tá? Então, isso aqui, ó, tudo eu vou chamar só de D. Então, minha equação vai ficar AX mais BY mais C vezes Z igual a D. Então, essa daqui é a equação geral. Gente, isso aqui é muito interessante, porque você percebe que com uma única equação, você consegue descrever um plano inteiro. Ah, mas eu já fazia isso antes. Não, as equações paramétricas são 3 equações. 3. Você tem uma equação para x, para y, para z. Aqui, eu só tenho uma única equação. Uma única equação que consegue descrever um plano inteiro. Então, por exemplo, agora que você vê isso aqui, ó, 2x mais y menos 3z igual a 2, por exemplo, daqui você já consegue enxergar um plano. Aí você vai ter um vetor que é perpendicular, que é normal ao plano. Esse vetor, quem é esse vetor que é o vetor normal, nesse caso aqui? Me digam, gente, nesse caso aqui, quem é o vetor normal a esse plano? O vetor normal é composto pelas constantes A, B e C. Quem é o A? O A é o que está multiplicando o x. Quem é o B? O y. Quem é o C? É aqui o z. Né? Então, quem é o meu vetor normal nesse plano aqui? É o vetor 2, 1 e menos 3. Tá? Então, daqui. E nesse caso aqui, gente, se você quer descobrir um ponto do plano, é mais fácil, porque você só tem uma equação. Então, basta você escolher valores que satisfazem essa equação. Por exemplo, se você jogar y igual a 0 e z igual a 0, quanto tem que ser o valor do x para que isso aqui dê igual a 2? 1. Então, por exemplo, o ponto 1, 0, 0 faz parte desse plano. Então, qualquer ponto que satisfaça essa equação é porque faz parte do plano. E aí, essa equação aqui sozinha já descreve o nosso plano. É por isso que antes, como é que a gente descrevia plano? A gente escrevia assim também, por meio dessa equação. A gente fazia assim, por exemplo, z igual a 2.
É isso que a gente fazia. Aí nesse caso aqui, ó, quanto vale o A? 0. Quanto vale o B? 0. Quanto vale o C? 1. É isso que a gente fazia. Então, isso daqui é uma equação geral de um plano que a gente estava fazendo já. Só que aqui é equação mesmo de forma mais geral ainda. Ok, deixa eu apagar aqui esse exemplo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tá bom. Então, vamos resolver aqui mais algumas questões. Então, aqui, ó, mostrei para vocês já. Isso que a gente acabou de ver é a equação geral do plano. Então, aqui no slide você só tem o resumo do que nós já vimos aí no quadro. E agora que nós sabemos, bora resolver aqui mais 2 exercícios. Que envolve agora plano. Então, como eu comentei com vocês, nessa aula, por mais que a gente esteja vendo retas e planos, mas isso aqui tem tudo a ver com vetores. Vetores está aparecendo direto aqui. Primeiro exercício. Ele pede, escreva as equações paramétricas do plano que passa por 3 pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Ponto C é o ponto 2, 5 e 1. O ponto B é o ponto -1, 0 e -3. Já o ponto A é o ponto 1, 3 e 4. Agora deixa eu logo anotar aqui o segundo exercício. Aí já no segundo exercício, ele está pedindo, escreva a equação geral do plano. Então ele me diz, ele quer a equação geral, antes ele queria as paramétricas. E nessa segunda questão ele me dá o P0, que é o ponto 4, 0 e -3. E o meu vetor normal, que é o vetor, aliás, vou colocar como ele escreveu aí, J mais 2K. Pronto. Tá, gente, vamos lá. Primeiro exercício. Ele quer as equações paramétricas de um plano, só que ele não me deu vetor nenhum, mas ele me deu 3 pontos do plano. Nesse caso, será que a gente desiste da questão? Ah, professor, não sei, porque ele não me deu nenhum vetor, eu precisava de 2 vetores que tivessem a mesma direção, ou de um vetor que fosse normal. Ele não me deu nada de vetor, mas me deu 3 pontos. A partir desses 3 pontos, será que eu consigo obter vetores diretores? O que vocês acham? Sim, né? Da mesma forma que a gente fez antes. Ó, então eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu quero obter vetores. Basta eu fazer um vetor que sai do A e vai para o B. Depois, um vetor que sai do A e vai para o C. Aí são vetores. Então, por exemplo, aqui embaixo, o meu vetor U pode ser o vetor que vai de A para B. Então, quem é o vetor que vai de A para B? Aí, vamos lá. Eu vou ter que fazer B menos A, né? Coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, aqui vai ficar -1, -1. Até escrever aqui, ó, -1, -1. Aqui, 0, -3. 0, -3. E aqui, -3, -4. -3, -4. Aí, isso aqui vai dar... Deixa eu colocar a notação correta aqui. Bom, isso aqui vai dar -1 com -1 vai dar -2. Aqui vai dar -3. E aqui vai ser -7. Tá? Então, isso aqui já é um vetor diretor para o meu plano. Só que eu preciso de 2 vetores, já que eu estou usando vetores que têm a mesma direção do plano. Mas o segundo vetor não tem problema. Para eu obter o segundo vetor, eu escolho. Pode ser um vetor que sai de B e vai para C. Pode ser um vetor que vai de A para C. Tanto faz. Vou colocar de A para C. Então, vetor que vai de A para C. Então, agora eu vou fazer coordenada C menos coordenada A. Então, aqui vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1, 5 menos 3,
5 menos 3 e 1 menos 4. 1 menos 4. Aí aqui vai dar 2 menos 1 é 1, 5 menos 3 é 2, 1 menos 4 é menos 3. Está aqui. Pronto. Agora que eu tenho dois vetores e eu tenho aqui 3 pontos, posso escolher qualquer um deles, eu consigo escrever as equações paramétricas. Então, quem são as equações paramétricas? Resposta. Aí eu vou escrever x igual, y igual, z igual. Vamos lá. Na primeira coluna, eu vou colocar as coordenadas de um ponto do plano. Qual ponto? Você escolhe. Tá aqui, tem um ponto A, o ponto B e o ponto C. Tanto faz. Vou pegar logo o ponto A. Então aqui ó, vai ficar 1, aqui 3 e aqui 4. Pronto. Agora eu vou pegar as coordenadas de um dos vetores e multiplicar com alfa, que é um parâmetro. Por exemplo, vou colocar aqui o U. Então vai ficar menos 2 alfa. Vou escrever aqui, menos 2 alfa, menos 3 alfa e menos 7 alfa. Menos 3 alfa e menos 7 alfa. Está aqui. Agora eu vou pegar o segundo vetor e multiplicar com outro parâmetro, que a gente está chamando de beta. Então aqui vai ficar beta, 2 beta e menos 3 beta. Então aqui ó, mais beta, mais 2 beta e aqui menos 3 beta. Então essa daqui é a nossa resposta. Então essas são as equações paramétricas para esse plano que contém esses 3 pontos. Tudo bem? Tá fácil? Dá para fechar a prova? Tranquilo, né? Tá bom. Então, ó, segundo exercício. Aqui, ele pede a equação geral do plano. Não é à toa que o vetor que ele me dá é um vetor normal. Aí ele te dá o vetor normal, ele quer a equação geral do plano. O que você faz? Bom, ou você faz da forma que a gente demonstrou, ou você lembra dessa expressão bem aqui, ó. Essa expressão bem aqui. Quem é o A, o B e o C? O A vai multiplicar com X, o B com Y e o C com Z. A, B e C são as coordenadas de que vetor? Do vetor normal. Quem é o vetor normal aqui? Está aqui, ó. Quem é a coordenada X desse vetor aqui? É 0. Por quê? Porque não aparece o vetor I. Quem é a coordenada Y desse vetor aqui? É 1. E Z é 2. Então, esse vetor aqui é a mesma coisa que o vetor 0, 1 e 2. Então, na hora que a gente for jogar na equação geral, vai ficar 0 vezes x, vou escrever aqui, ó, 0 vezes x, mais 1 vezes y, mais 2 vezes z. Está aqui. Igual a quem aparece do outro lado da minha equação geral. Ao outro lado, essa constante d, vai ser uma constante que vai aparecer. Mas de onde ela vem? Ela vem daqui, ó. Você pega as coordenadas do seu vetor e multiplica com as coordenadas do ponto. E soma. Na verdade, o que você está fazendo aqui, nada mais é do que o produto interno das coordenadas do vetor com as coordenadas do ponto. Quem é o ponto? É isso aqui. Quem são as coordenadas do vetor? Esse daqui. Então aqui vai ficar 0 vezes 4. 0 vezes 4. Aí mais 1 vezes 0, 1 vezes 0. Aí aqui mais 2 vezes menos 3. Coloca logo menos. Agora é só fazer a conta. O 0 vai zerar, aqui vai ficar só y mais 2z igual. Aqui vai zerar e aqui vai dar menos 6. Menos 6. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Ah, professor, e se eu não lembrar da fórmula? Mesmo que você não lembre da fórmula, lembre o seguinte, da demonstração. Que P menos P0, ou seja, x menos 4, 0, y menos 0 e z mais 3, né, isso aqui é o vetor P0P, produto escalar com esse vetor que ele me deu, que é 0, 1 e 2, o produto escalar disso aqui tem que ser 0, é que nem a gente fez. Aí olha só, vai dar a mesma coisa, isso aqui vai tudo zerar, aqui vai dar só y, e aqui vai dar 2z mais 6, passa para o outro lado, menos 6. É a minha resposta, é o mesmo princípio. Então você nem precisa decorar, se você não quiser. Só lembrar que o produto interno do vetor P0P com o vetor normal tem que ser igual a 0.
Alguma dúvida? Tudo certo? Então tá, gente, olha só. Eu queria aproveitar que nós temos ainda uns 10 minutos. Eu queria iniciar a próxima aula. Por quê? Porque na próxima aula a gente tem muita coisa para ver. Então, assim, para não ficar muita coisa numa aula só, eu queria pelo menos iniciar, fazer uma introdução aqui com vocês. A aula que vem ela é muito importante, porque a gente vai aplicar o que nós vimos hoje. Assim, vocês estão vendo que é tudo assunto se acumulando, né? Então, baseado no que nós vimos hoje, eu vou definir uma nova forma de produto entre vetores. E eu vou explicar por que eu vou definir isso daí, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, vocês já perceberam que para eu obter a equação geral de um plano, por exemplo, digamos que eu tenho um plano aqui, ó. Aí eu tenho um ponto bem aqui, um ponto conhecido. Aí, digamos que eu tenho vetores que são vetores que têm a mesma direção do plano. Então, se você tem um ponto e dois vetores que têm a mesma direção, você consegue obter as equações paramétricas desse plano. Ou, se você tiver esse plano aqui e você tiver um vetor normal, ou seja, esse vetor normal ele forma um ângulo de 90 graus com esses vetores. Então, se você tiver o vetor normal e você tiver um ponto, você também consegue obter uma equação para o plano, que a gente chamou de equação geral. Só que tem uma pergunta assim muito interessante que o aluno pode fazer. O aluno pode perguntar assim: professor, mas se o senhor me der as equações paramétricas, como é que eu obtenho a equação geral do plano? Isso é uma pergunta boa. Porque assim, ó, se eu te der as equações paramétricas, o que eu estou te dando, né? O que eu estou te fornecendo? Estou te fornecendo esse ponto aqui e mais esses dois vetores aqui, que são vetores que têm a mesma direção. E para você obter a equação geral, o que você precisa é do ponto, que você já tem, e de um vetor normal. Nenhum desses vetores que eu te dei é um vetor normal ao plano. Só que aí vem então a pergunta que tem tudo a ver com essa. A partir de dois vetores, eu consigo obter um terceiro vetor, de modo que esse terceiro vetor seja ortogonal ao mesmo tempo a esses dois vetores? O que vocês acham? Porque se eu conseguir isso, aí eu vou conseguir responder essa pergunta que eu fiz agora. Aí eu vou conseguir obter um vetor normal, e a partir do vetor normal eu vou conseguir a equação geral do meu plano. Então, isso é uma pergunta importante, interessante. A partir de dois vetores, eu consigo obter um terceiro vetor, de modo que esse terceiro vetor ele seja ao mesmo tempo perpendicular aos dois vetores? E a resposta é sim. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Bora dizer que esse vetor aqui, eu vou chamar ele de A. E esse aqui de B, que nem estava chamando já. O vetor normal, eu vou chamar de vetor N. Vetor N. Olha só. O meu vetor A, vou colocar aqui embaixo, ele tem coordenadas A1, A2 e A3. Já o meu vetor B, ele vai ter coordenadas B1, B2 e B3. Já o meu vetor N, eu não sei quem são as coordenadas dele. Lembra que eu quero obter esse vetor N. Então, eu vou chamar essas coordenadas de, sei lá, como eu não sei quem são, então eu vou chamar de x, y e z. Olha só. Quais são as informações que eu tenho nesse caso? As informações que eu tenho é que tanto N, se eu fizer produto escalar de N com A, isso aqui tem que dar quanto, gente? Tem que dar zero, né? Porque eu estou assumindo que o vetor normal, esse aqui é um vetor normal, então ele é perpendicular com o vetor A e também com o vetor B. Então, se eu fizer isso daqui, ó, o vetor N escalar com A tem que dar zero. O vetor N escalar com B tem que dar zero. Também. Isso aqui vai montar para mim um sistema
um sistema de duas equações. Só que, ó, quem eu quero achar? Eu quero achar as coordenadas do vetor n, ou seja, eu quero achar x, y e z. É claro que eu não vou demonstrar isso daqui para vocês, nem hoje, nem na próxima aula, porque a demonstração ela é um pouquinho mais longa, por mais que vocês gostem muito de demonstração, mas como eu falei, a gente não vai fazer todas aqui, quem dera se tivesse tempo de fazer todas. Mas assim, pelo menos você vai entender de onde vem a expressão que eu vou colocar aqui. Então, olha só. Depois que você resolve esse sistema aqui, você acha uma expressão para x, para y e para z. Claro, você vai fazer ali algumas manipulações algébricas. No livro de vocês tem a demonstração, então eu sugiro que você leia, para você entender um pouco mais o que ele faz lá. Mas você obtém uma solução, que é essa daqui, ó. Resolvendo esse sistema, você consegue achar um valor para x, para y e para z. O valor para x é esse daqui, ó. Ele é A2B3 menos A3B2. Pessoal, mas quem são essa galera aqui, ó? A2 e A3 está aqui, ó. São as coordenadas de A. E o B que aparece são as coordenadas de B. Tá? Então, o x vai ser isso daqui. Quem vai ser o y? Y vai ser A3 vezes B1 menos A1 vezes B3. E quem vai ser o z? O z vai ser A1 vezes B2 menos A2 vezes B1. Então, essa que é a resposta. Então, se você tem dois vetores, você consegue obter o terceiro vetor como? Fazendo essas contas aqui, ó, de multiplicação e subtração. Então, no final, o teu vetor n, teu vetor normal, ele vai ser isso daqui, ó. Ele vai ser em x, vou colocar assim, ó. Eu vou escrever assim. Em x ele vai ser tudo isso daqui. Então, ele vai ser A2, B3 menos A3, B2. Em y ele vai ser A3, B1 menos A1, B3. E em z ele vai ser A1, B2 menos A2, B1. Está aqui, essa é a expressão. Aí você vai dizer, nossa, mas eu vou ter que decorar isso daí, porque o senhor acabou de falar que se eu fosse tentar demonstrar, eu ia demorar. Vou ter que decorar isso daí? Calma, gente, não é tão difícil assim de lembrar dessa expressão. Por quê? Agora parece difícil realmente de lembrar, mas eu vou ajeitar um pouquinho ela para ficar mais fácil a gente lembrar dela. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever isso daqui na base canônica. Você vai perceber que não vai ajudar muito inicialmente, mas depois vai fazer todo sentido. Então, ó, isso daqui, na base canônica, seria assim, ó, gente. N igual A2B3 menos A3B2 vezes o vetor I, mais aqui A3B1 menos A1B3. E agora o vetor J mais A1B2 menos A2B1. E agora o vetor K. Certo? A pessoa não ajudou em nada. Se eu só escreveu isso daqui na base canônica. Tudo bem. Mas olha só como eu vou rearrumar essa expressão que eu escrevi agora. Vou escrever assim, ó. N. Eu posso escrever N, então, como sendo o determinante. Olha só, vai aparecer uma matriz aqui. O determinante de uma matriz 3×3. Onde, na primeira linha, vão aparecer os vetores I, J e K. Na segunda linha, vai aparecer as coordenadas do vetor, que é A1, A2, A3. E na terceira linha vai aparecer B1, B2, B3. Perceba que se eu for fazer o determinante disso daqui dessa matriz, eu volto para cá. Pode perceber, ó, eu teria que multiplicar em I, vai ficar A2, B3, é o que aparece aqui, e quando eu fosse multiplicar negativo, vai ficar B2, A3, está aqui. Aí para o J, eu ia ter A3, B1, que é o que aparece aqui, e no negativo vai ficar A1, B3, que é o que aparece aqui. E para o K, no positivo, eu ia ter A1, B2, está aqui, e no negativo, A2, B1, é o que aparece aqui. Só que essa expressão aqui é muito mais fácil de lembrar, porque isso daqui é uma matriz 3×3, só lembrar, na primeira linha sempre vai ser os vetores da base canônica,
Na segunda linha e na terceira linha vão ser as coordenadas dos vetores. Quando você resolve esse determinante aqui, você obtém o quê? Um terceiro vetor que é ao mesmo tempo ortogonal aos dois vetores iniciais. Essa operação aqui, eu vou dar um nome especial para ela, já que ela tem uma importância para a gente. Eu vou chamar isso daqui de produto vetorial. Tá? Então, isso daqui eu vou chamar de produto vetorial. Produto vetorial. Aí eu não vou escrever assim, N, que por mais que seja um vetor normal. Eu vou escrever assim, ó. Vou escrever A, X, B. Então, ó, agora como é que a gente vai ler isso daqui? Vou ler o produto vetorial de A com B. Ou A vetorial B. Por isso que eu não... Lembra que eu falei para vocês, olha, tem que ser ponto lá no produto interno, não pode ser X, porque o X eu vou usar para outra coisa, tá aqui. Então, se fosse um pontinho, A ponto B é A escalar B. Quando é o X é A vetorial B. E aí você resolve aqui esta operação. Essa operação aqui, esse produto vai te dar um terceiro vetor, e esse terceiro vetor é um vetor aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus com os vetores A e B. Deu para entender, gente? Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Para finalizar? Não? Então, na aula que vem, a gente já começa por aqui, para você já entendeu de onde vem essa fórmula, né, de onde vem essa expressão e o que é mais ou menos produto vetorial. Mas a gente vai também falar um pouco mais na quarta-feira. Então é isso, obrigado pela presença e até quarta.